Obrigado para todo mundo, por favor. Som. Bom dia a todos e todas. Então, dando seguimento aí ao início, na verdade, do segundo dia do Seminário Discente. Abrindo aqui amanhã, temos aqui o professor Fabrício Lopes da Silveira com uma fala sobre escrita criativa. O professor Fabrício é doutor aqui pela instituição, é professor da casa há uns 20 anos. 20 anos já, Fabrício? Fechando 20 anos esse semestre. Fechando 20 anos esse mês. Esse semestre, precisamente. E eu gostaria de agradecer, então, antes de começarmos, a presença de todos aí, e ao professor Fabrício, claro. E é isso. Muito obrigado. Bom, então, obrigado, Felipe, e obrigado a todos, né, a presença. Quero agradecer especialmente a organização do evento, ao Eduardo, e saudar, assim, a abertura desse espaço, pelas trocas públicas aí que suscita, né, e também por se configurar para nós como um espaço de compartilhamento de pesquisas e de, enfim, estímulo, assim, ao engajamento nas investigações de uns nos outros, e que possamos, assim, então, experimentar processos e espaços de discussão mais francos, menos formais, menos burocráticos. Então, acho muito louvável, assim, essa iniciativa e que ela continue se perpetuando. Eu queria enquadrar minha fala anteriormente, tá, pessoal? Esse tema que está aí na tela, escrita criativa, ele é um ponto de partida, assim. Na verdade, quando eu comecei a tratar com o Eduardo sobre essa fala, sobre esse encontro, sobre o que fazer aqui, eu levantei, assim, essa possibilidade de algum modo, contemplar um pouco esse tema. Seja via uma oficina, seja via uma fala, seja via uma aula, ou seja via um relato, assim, de um trabalho recente, de uma produção recente, né? Eu acho que o que acaba acontecendo hoje é que esse espaço aqui vai ser ocupado menos com uma oficina e mais com um relato sobre uma produção recente, assim. Basicamente, eu vou focar nesse livro que eu estou lançando agora. O livro já está circulando e o lançamento é amanhã. Já se chama Gigante Figura, e o trabalho fica... é o eixo, assim, o eixo dessa nossa discussão de hoje, um pouco essa experiência de escrita, tá? Ou essa experiência de texto, pelo menos, assim. Obviamente, essa é uma experiência que talvez suscite uma série de questões, assim, tanto sobre o tema em específico do livro, sobre o qual eu vou falar agora há pouco, mas talvez seja mais importante para a gente, considerando esse espaço aqui um espaço de pesquisa, sobre o processo de construção do livro. E mais importante ainda, talvez, sobre o que há, se é que há alguma coisa, de científico, ou mais aproximado, digamos, que colhe mais fácil nas nossas práticas de pesquisa mais formais, assim, em comunicação. Estou dizendo isso porque esse é um trabalho de ficção, tá? Então, mais do que o assunto do livro, seria importante descrever e discutir aqui o processo de trabalho. E dentro dessa discussão do processo de trabalho, mais importante ainda seria, talvez, pescar aí aquilo que conecta com outros processos de pesquisa ou com práticas de pesquisa mais vigentes ou mais habituais, assim, no campo da comunicação, tá? Então, embora vá tratar do livro, eu estou salientando aqui agora 3 possibilidades, assim, de enquadrarmos o livro: pelo conteúdo, pelo processo e pelo que há de científico no processo de elaboração do trabalho, tá?
Eu coloquei essa imagem aí para a gente começar, primeiro porque ela não é lá uma imagem muito criativa. É uma cena, acho que até o material de divulgação desse filme do Nick Cave, 20 Mil Dias na Terra, se eu não me engano, o título. É um filme que já foi lançado há alguns anos aí, mas de todo modo me interessa esse cenário aí. Esse cenário. Me interessa também o fato de que ele seja um músico, porque eu venho de uma investigação sobre música e e nesse sentido, essa experiência aqui, embora possa parecer extravagante, ela é muito natural, assim, ela é um desdobramento muito amadurecido, poderia dizer, e muito natural, dentro de um largo percurso de investigações aqui na casa, e que já remontam aí, então, a quase 20 anos. Nessa investigação anterior sobre música pop, numa espécie de cartografia, um mapa que tentamos montar, sobre a produção de rock, especificamente, no meu caso, aqui em Porto Alegre, uma dos traços desse mapeamento, assim, ou desses músicos, né, uma das características desses músicos, assim, diz respeito ao link com a literatura. Muitos desses atores do meio musical aqui de Porto Alegre também atuam no campo literário, assim. Então, eu vou falar pelo menos quatro nomes. O Carlos Gerbasi, que é professor da PUC, é escritor e é mentor, baterista e vocalista de uma banda bastante conhecida de punk rock aqui, que é Os Replicantes. O Paulo Scott, que é um performer musical também e que, durante muito tempo em Porto Alegre, desenvolveu um projeto cujo título era Músicos que Escrevem, Escritores que Tocam. E também o Daniel Galera, que que também tinha um conjunto de pós-rock chamado Blanched. Sem nem mencionar ainda o próprio Luiz Antônio de Assis Brasil, que também é músico de formação clássica, erudita. Assim. Então, há um vaso comunicante aí entre esse cenário da música pop local e uma certa cena da literatura local. Então, eu peguei esse vaso, atravessei por esse vaso aí, e em função desse veio, dessa ponte aí, acabei me interessando muito, desde 2016, pelo que está acontecendo nesse campo, no campo da escrita criativa, que me parece estar agora vivendo uma etapa de bastante produtividade, bastante pujança, assim, na cultura local. E é um campo que também está em vias de sedimentação, vamos dizer assim, quase como se estivesse acontecendo agora, nesse campo, o que estava acontecendo na comunicação, há uns 20 anos atrás, né? Então, esse fato de que não é um fato, é uma avaliação minha, sujeita a erros, enfim, né? Mas, de todo modo, talvez ela seja plausível em alguma medida, assim. Então, essa avaliação, ela faz com que eu me interesse muito por essa área, embora não goste do termo escrita criativa. O termo escrita criativa, para mim, me parece um rótulo já muito fácil, assim, e já muito elástico do ponto de vista semântico e tal. Mas, de todo modo, eu entendo a que ele se refere e eu tenho acompanhado, tanto quanto posso, com muita curiosidade, com muita atenção e com muito gosto por aquilo que está acontecendo nesse campo, embora possa ter reservas quanto ao modo de nomeá-lo, né? Muito em função disso, assim, porque tem aí uma ebulição e tem um caráter incipiente que torna o campo muito experimental. Ele está, a gente poderia dizer, em vias de institucionalização. Isso é muito interessante para mim também. Então, e logicamente, porque nessa trajetória de investigação na casa, eu sempre mantive, pelos próprios autores teóricos com os quais eu venho trabalhando ao longo do tempo, um pé, assim, uma atenção, um olho
reservado, assim, né, um canto de olho direcionado aí para o campo da literatura comparada, da teoria literária. Estou dizendo isso porque os autores que eu trabalho, Walter Benjamin, Roland Barthes, o Gumbrecht, que é um autor mais recente, assim, são autores que também têm um pouco essa entrada na comunicação, ou flutuam, né, entre a comunicação e o campo da literatura. Então, na verdade, é isso. Assim, a ideia de colocar aqui a escrita criativa, dita assim, genericamente, é apenas para pontuá-la como um espaço de partida, né? Então, eu já salientei assim, um certo desconforto assim, quanto a esse termo, não quanto à área, obviamente, nem quanto às coisas que acontecem ali, na área que esse termo recobre. E eu queria, em torno desse termo, escrita criativa, trazer uma série de outros termos que me ajudam a examinar nuances, assim, em torno desse cenário, e nuances que se perdem caso fiquemos tão somente com a expressão escrita criativa. Tá? A primeira coisa é que, obviamente, esse termo faz ressoar assim, a ideia da indústria criativa, que, por sua vez, se conecta, é uma espécie de atualização assim, da ideia de indústria cultural, para fazer menção assim, a uma teoria da comunicação que a gente vem trabalhando aí, no começo do semestre. E que é também uma espécie de eixo temático, conceitual, assim, em torno do qual muitas das nossas pesquisas vêm tentando se articular. Né? Então, isso é interessante, apontar aqui esse fato de que ressoa aí a ideia da indústria criativa na escrita criativa. E também salientar o quanto, para mim, é interessante pensarmos de onde vem a descoberta. Né? Eu apontei ali o termo processos criativos. E, para dar conta um pouco dele, assim, salientei uma série de outros conceitos, noções, que eventualmente podem aparecer nos textos aqui que lemos. Essa ideia de serendipity, que é discutida pelo Carlo Ginzburg, o conceito peirciano de abdução, o termo mais senso comum de insights, tudo isso para referir assim a lógica da descoberta, né? A lógica da invenção, a emergência da invenção, vamos dizer assim, nos nossos processos de pesquisa. Tá? Isso conecta um pouco assim, com o que eu falei anteriormente sobre um estágio não tão institucionalizado do trabalho criativo, do trabalho da investigação. Tá? Acho que esse é um tema que pode ir ficando aí, para a gente retomar. Eu queria salientar também, e já remetendo para o trabalho desse livro, exatamente, inevitavelmente eu peço licença para fazer o merchandising devido, o lançamento amanhã. O livro está à venda, R$20, tá? Ali na portaria. Todos estão convidados a comparecerem lá. O Eduardo e seu conjunto irão fazer uma pequena apresentação para a gente também, Eduardo. E também um outro colega nosso aqui, chamado Mário Arruda, e seu conjunto Supervão. Tá? Então, sintam-se todos convidados, serão muito bem-vindos. Então, assim, esse trabalho, ele é fruto de uma reescritura. Ele é uma reescritura. Então, o estopim, digamos assim, o meu momento abdutivo, e que me trouxe agora aqui, falando sobre esse livro, ocorre no dia 7 de maio de 2016. Eu havia ido a Santa Maria participar da Feira do Livro em Santa Maria. Por ocasião, eu estava lançando um outro livro, 2 anos atrás. E lá, na Feira do Livro de Santa Maria, encontrei esse volume num balaio, assim, por R$1. Um livrinho chamado Figura Gigante, de um crítico literário italiano, chamado Nico Orengo. A princípio, nunca tinha ouvido falar desse livro, e achei demais, assim.
Achei demais o personagem, que é tido como o homem mais alto do mundo na época, na transição do século XIX para o século XX. Já na adolescência, media 2,38 m, tornou-se atração de circo. Rodou a Europa como atração de circo. As suas aparições públicas eram anunciadas como sendo, ele era chamado, né, como o gigante dos Alpes marítimos, e ali se dizia que ele media 2,60 m. Então, evidentemente, assim, a primeira coisa que me chama a atenção nesse personagem é a sua biografia vetorizada pelo corpo. O corpo como vetor, digamos, do relato sobre ele, sobre esse personagem. Então, já num primeiro momento, assim, isso me provocou muito, assim, a pensar sobre esse corpo disforme, né, ou fora do padrão, vamos dizer assim. Esse é o tema do livro, tá? É o conteúdo do livro. De pronto, assim, me veio a ideia de vou pegar para mim esse personagem e vou reinventar essa biografia. Vou reescrever essa biografia, respeitando-se, obviamente, assim, os dados factuais, né, as datas, o contexto de época, as informações historiográficas mais importantes, assim, por exemplo, ele tinha 5 irmãos. Ele tinha pai e mãe. Ele nasceu na cidade tal, foi morar em Paris com 15 anos. Então, essas informações factuais, histórico-biográficas, factuais, assim, foram mantidas no trabalho. Mas, no entanto, o livro imagina um conjunto assim, de 45 cenas, que são invenções, né, e que ocorrem respeitando-se, digamos assim, a verossimilitude aí, é verossímil do ponto de vista histórico, é coerente do ponto de vista da historiografia, vamos dizer assim. Tá? Então, houve um trabalho, isso acarretou um tipo de trabalho de pesquisa, assim, de fazer um levantamento. Eu fiquei esse período todo lendo muito sobre essa época. Ele nasce, então, em 1876, morre em 1916, na metade da Primeira Guerra. E esse período, a chamada Belle Époque, as décadas que antecedem ali a eclosão da Primeira Guerra, acabou se tornando ali para mim um período muito marcante, assim, tá? Eu quero dizer também, pessoal, que eu venho de um interesse recente sobre a arqueologia da mídia. Então, me pareceu assim que colar nesse personagem, tentar imaginar o que é estar nesse corpo, o que é levar esse corpo para passear na Paris da transição do século. Vale salientar que essa Paris na qual ele vive é a Paris que o Benjamin definiu como a capital da modernidade. E isso tudo me pareceu muito provocante, assim, muito digno de uma experimentação. Tá? Eu entendo que, embora seja uma ficção, eu acho que esse trabalho ele é muito menos literário do que comunicacional. E eu acho que ele é um trabalho muito mais de experiência da escrita do que de experiência de literatura. Muito embora ele ocorra dentro de um formato literário e possa ser lido como uma obra de literatura. Tá? Ou seja, a face aparente desse trabalho é a de um trabalho literário. Mas por baixo disso, ou junto disso, como substância, tem um tipo de trabalho investigativo, tem pesquisa. Talvez não seja pesquisa científica, num sentido popperiano, estrito, assim, mas tem pesquisa, e isso a gente poderia discutir. Essa epistemologia popperiana não é a única possível, né? A gente pode retomar esse tema mais adiante.
De todo modo, tem aí um trabalho de investigação, se é científica, se é paracientífica, se é afinada a uma epistemologia da comunicação ou não. Isso são questões que agora, concluído o trabalho, lançado o livro, eu me coloco como questões de retorno, digamos, para a minha prática, para o meu texto acadêmico. Tá? Então, sendo assim, sendo o livro Gigante e Figura uma reescritura do livro Figura Gigante, eu poderia dizer que eu não estou trabalhando com uma escrita criativa. Na medida em que não tem um ato criativo ex nihilo, vamos dizer assim. Ou um Deus ex machina, assim, que surgiu do nada. Né? Eu tô fazendo aqui uma escrita recriativa. E, obviamente, tem um trocadilho ali, entre aspas, aparece a palavra recreativa. Tá? Então, por um lado, não seria uma escrita criativa, mas seria recriativa, na medida que eu estou fazendo uma reescritura de um texto prévio. Que, por sua vez, vale salientar também, esse próprio livro, por sua vez, é baseado num outro livro da década de 60, uma outra biografia sobre o mesmo personagem. Então, esse livro está baseado numa biografia desse mesmo personagem, uma biografia escrita na década de 60, esse aqui se baseou nela, eu me baseei nessa aqui. Então, tem um fenômeno aí de mise-en-abîme, a gente poderia dizer. Tem uma história que, ou a gente poderia usar um outro modo de referir a isso, né? Mas tem uma espécie de ciclo, tem uma história acontecendo dentro de uma história, tem uma apropriação, tem uma conversão de um dado de uma biografia, numa biografia ficcional, numa alegoria biográfica, numa alegoria histórica, numa ficção histórica. Então, tem uma ação aí, tem um deslizamento desse texto. Esse texto está deslizando, quer dizer, essa história está deslizando ao longo do tempo, de um texto para outro texto. Tá? Eu chamei, já na introdução do trabalho, eu defini essa investigação que me trouxe a esse livro, como um exercício de transficcionalidade. Esse termo, na medida em que fui escrevendo o livro, assim, ele me pareceu óbvio, em alguma medida, né, natural, óbvio que eu tenho que... É isso. Ele me pareceu muito poderoso do ponto de vista, assim, de explicar o que estava sendo feito. O livro foi feito assim, e na primeira página há uma advertência falando sobre a natureza transficcional desse exercício de escrita. E, no entanto, depois do trabalho concluído, o livro editado, que eu me dei conta que eu não sei que conceito é esse de transficcionalidade. Que eu imaginei que fosse um conceito já consolidado no campo dos estudos semióticos, assim, e depois do livro pronto que eu fui buscar conceitualmente tratar dessa noção de transficcionalidade. E, muito curiosamente, assim, para minha surpresa, esse não é um conceito consolidado. Fala-se em intertextualidade, fala-se em dialogia, fala-se numa série de conceitos semelhantes ou articuláveis com esse de transficcionalidade, mas, a rigor, esse termo de transficcional, ele não tem em torno dele assim, um debate tão ampliado, tão consolidado assim, em torno desse conceito. E ele aparece, mais recentemente, colado nas discussões sobre transmídia. Né? Então, e aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, sobre talvez um próximo passo do trabalho, e aí, tendo assim saído, retornando agora para um outro projeto de pesquisa, né, à luz dessa experiência feita, assim, talvez o próximo passo seja justamente focar nessa discussão sobre o que é o transficcional, como ele ocorre aqui. Obviamente, eu estou me referindo, como transficcional, esse exercício de entrar num texto e sair lá com um outro texto. Reescrevê-lo, assim, atravessá-lo por dentro, né? Ou cruzar pelo núcleo assim, desse texto.
Outra coisa interessante assim, é que, nesse recente mapeamento que eu fiz sobre a ideia de transficcionalidade, então, por um lado, ela está discutida junto com a noção de transmídia, e, por outro lado, ela aparece, curiosamente, no Benjamin, na discussão sobre teoria da tradução do Walter Benjamin. Que o Benjamin tem lá uma sua teoria da tradução, onde ele professa uma descrença na tradução naturalista, essa, positivista, e propõe alguma coisa que é muito mais da ordem de uma transficcionalização. Transficcionalização. Então, alguns comentadores da teoria da tradução do Benjamin se referem à teoria da tradução do Benjamin. Um dos comentadores é o Haroldo de Campos, que fala, por sua vez, em transluciferação mefistofélica, para se referir ao ato transcriativo da tradução, né? Então, curiosamente, o trabalho me joga de novo, em função desse conceito, para dentro, assim, me joga para esse ambiente epistemológico, sensorial, de época, histórico, que está registrado assim, na obra do Benjamin. Então, é isso. Assim. Então, esse fica como um conceito de horizonte, assim, para mim retomar na continuidade do trabalho. E, nesse sentido, assim, o que eu teria desenvolvido aqui seria um esforço de escrita recreativa, ou transcriativa, ou de transficção, transficcionalidade. Vale salientar que temos na linha uma discussão muito consolidada sobre transmetodologia, e que me parece também muito interessante de ser cotejada com esse conceito de transficcionalização, pesquisa de transficcionalização e pesquisa transmetodológica. Alguma coisa por aí me parece que há possibilidade assim, de avançar. Bom, se eu for pensar do ponto de vista do gênero, do texto acadêmico como um gênero consolidado, que praticamos aqui, eu poderia dizer que essa escrita, desse ponto de vista, ela é irruptiva, destrutiva, usei aquela palavra ali, né? Ela é desconstrutiva do texto acadêmico. Tá? Obviamente, de certa maneira, o meu veio acadêmico ainda está presente aqui, controlado ao máximo, tanto quanto pude, mas ainda presente, né? E ele se manifesta, entre outras coisas, pelo uso de bibliografia. Trabalho. Então, as fontes que eu consultei, e os filmes e as séries que consultei para imaginar a vida, ao meu modo, a vida do Hugo Batista, me pareceu que eu deveria, por justiça, citá-las aqui. Então, o trabalho, ele é ainda, alguns capítulos, por exemplo, tem um capítulo que é praticamente conceitual sobre o que é freak show. Então, me parece assim que o trabalho poderia ser lido quase como um ensaio, radicalizando muito a noção de ensaio, ou pensando o ensaio mais como processo e não como texto em si, tá? Mas eu poderia entender que se trata de um ensaio acadêmico, com todas as liberdades possíveis, assim, né? E nesse sentido, se sobra aqui alguma coisa de acadêmico, isso faz com que essa escrita seja uma escrita desconstrutiva do ponto de vista do texto, da prática textual do texto acadêmico, assim. Por isso que relacionei também essa expressão escrita desconstrutiva. Um outro dado é o seguinte: de largada, já tem um outro autor me acompanhando, esse aqui, Nico Orengo. Na medida em que comecei a escrever, os capítulos são 45 capítulos curtos, eles têm 1,5 páginas, 2 páginas, 3 páginas no máximo cada capítulo. São de leitura rápida. A minha ideia era trazer para a narrativa uma certa... Primeiro, que ela fosse fragmentária, que ela não fosse linear, que ela funcionasse aos saltos e aos recuos. A narrativa avança, ela progride
saltando para frente e para trás. Ela é fragmentária, mas ela é rápida. Ela pode ser lida rapidamente. Assim. É um livro que em 2 horas há como ler. E na medida em que fui fazendo os capítulos e que fui definindo essa estrutura, assim, eu fui... E até para que pudesse ir contando a história, eu tive que fazer uma larga pesquisa de imagens de época. Então tem uma pesquisa visual aí que me ajudou a... Eu precisava enxergar esses personagens, tá? Eu tenho algumas dessas imagens aqui. Eu vou rapidamente, só para ilustrar rapidamente, depois eu volto. Aqui a gente tem algumas dessas imagens. Durante um tempo eu fiquei lendo a respeito desse período histórico aí, tanto livros de historiadores, livros do discurso historiográfico acadêmico, quanto obras literárias, assim, escritas na época, ou escritas mais recentemente sobre essa época, né? Para também me alimentar assim, desse universo e, vendo as imagens, poder descrever o modo de andar, o modo de se portar no espaço público, o modo de vestir-se dos personagens, os detalhes da cartola, do colarinho, das rendas, do tipo de tecido, das cenas, né? Então, eu tive que... essas cenas... Tem uma frase do Eco, que o Eco diz que cada capítulo de cada um dos seus romances começa com uma imagem que ele separa. Essa é a imagem. E eu tenho que escrever esse capítulo a partir dessa imagem, né? Então isso também me jogou muito assim para fazer essa pesquisa visual, assim, né? Ter essas fontes e tal. Num primeiro momento, a ideia era usar essas imagens no livro. Não esqueçam que eu estou propondo aqui a possibilidade de que está acontecendo uma pesquisa de arqueologia da mídia, que se manifesta num formato literário, mas que é uma investigação de arqueologia da mídia, tá? Então, eu fui fazer um amplo notícias de jornal. Esse é o lugar onde ele nasce, no norte da Itália, na região do Piemonte. Então, eu tenho que descrever esse lugar. Eu tenho que imaginar uma cena dele subindo com os seus pais, aos 4 anos de idade, com um burro de carga, carregando martelos e frutas, e pão, e vinho, nessas ruelas aí, né? Entrando na água, coisas desse tipo, assim. Uma igreja local. Então, essa é uma parte desse levantamento de imagens que fiz e que me ajudaram assim a dar um pouco mais de concretude assim para essa descrição. Quando eu estava com esse texto mais avançado, assim, eu sabia desde sempre que essa narrativa precisaria ser banhada em imagens, tá? Um pouco também fazendo jus assim a essa epistemologia fotográfica, visual, assim, essa filosofia da imagem que também está presente na obra justamente do Benjamin. Então, sempre soube que não é só um texto, é um texto banhado de imagens, e num primeiro momento eu imaginei que essas imagens poderiam ser essas fotografias de época. Logo em seguida, assim, declinei dessa ideia, primeiro porque talvez tivesse alguma... Talvez não, né? Porque são imagens que estão aí há mais de 100 anos, né? Mas, de todo modo, talvez pudesse ter alguma questão de direitos, de uso dessas imagens e tal. Mas o principal motivo que me fez declinar disso não foi isso. Foi simplesmente o fato de que eu não queria trazer para o trabalho esse realismo fotográfico, ou incorporar a fotografia como esse texto visual que acrescenta, inevitavelmente, assim, um índice de realidade para o trabalho, justamente porque eu estou querendo falsear a realidade. Ou não estou preocupado com a realidade factual, pontualmente. Certos marcos macro-históricos, sim. Mas com a realidade pontual, no detalhe, assim, nem tanto, né?
a não ser, claro, para a descrição de uma roupa, de alguém, um tipo de detalhe, que é o detalhe que interessa à literatura, né? Então, assim, eu sabia que eu precisava contar com imagens e logo em seguida definir pelas ilustrações. Eu conheci o trabalho do Deni. Ele é da tua turma, William? Da tua época. O Deni Chang, ele é um artista gráfico, um ilustrador, um quadrinista daqui de Porto Alegre. Foi meu aluno aqui no curso de realização audiovisual. E eu conhecia um trabalho dele chamado Trópico Fantasma. Uma história que ele roteirizou e ilustrou, e eu gostei muito assim do modo como ele representava os ambientes naquela sua história, que é uma espécie de road movie, se é que eu posso chamar assim, na América Latina, de um personagem que sai vagando aí pela América Latina e tal. Então eu gostava muito daquela história e achei que o traço do Deni, em função do preto e branco, em função de uma estética noir um pouco, né? Em função de um tom que não é o tom do cartoon, né? Mas tinha um tipo de tom ali do desenho dele que eu achei que batia bem assim com o que estava vindo já até então em termos de produção escrita. Eu procurei o Deni e entreguei para ele o que eu tinha até ali, uma das versões do texto, e toda a pesquisa visual até então feita, assim, e pedi para o Deni, pega para ti e viaje. E entramos numa rotina de sessões, assim, de discussão do trabalho, né? Então, uma ideia que se colocou logo de saída, assim, preto e branco, obviamente, se colocou também de saída que não queríamos enrijecer a relação entre texto e imagem, no seguinte sentido: 45 capítulos, quantas imagens merecem? 45? Claro que não. Por que tem que ser uma imagem por capítulo? Então queríamos achar um padrão, mas que tivesse nesse padrão também uma irregularidade, assim. Obviamente, poderiam ter capítulos sem nenhuma imagem e um capítulo com 10 imagens, para produzir alguma irregularidade, digamos, né, que eu conseguiria aqui defender como articulada à sensorialidade da época. Tá? Não vou fazer isso. Mas essa irregularidade, essa textura aí, essa rugosidade, seria interessante de explorar nas imagens, assim. Uma terceira, então, além do preto e branco, isso, uma terceira coisa é que discutimos que as imagens não seriam descritivas do texto. Seria muito fácil se elas fossem redundantes em relação ao texto. Aquilo que o texto está dizendo, as imagens não precisam mais dizer, né? E também que as imagens não poderiam dizer aquilo que nós já sabemos sobre Paris, sobre Nova York e sobre esse período histórico. Então as imagens precisariam correr num outro registro, assim, nem descrevendo pontualmente o texto, nem descrevendo o imaginário que já temos sobre o universo que o livro retrata. Mas as imagens precisariam achar um tom, ou se colar em relação ao texto de um determinado modo, que nos pareceu, assim, muito difícil até, para o Deni, né? Então, e nesse sentido, ele teve toda a liberdade, assim, para pegar para si essa história e compor essa história ao seu modo, como lhe parecesse mais interessante, mais viável desse ponto de vista, da proposta assim, que a gente estava buscando. Um outro dado interessante é que o Deni, ao final de um prazo que estipulamos assim, em conjunto, me entregou uma sequência de 35, acho que era um pouco mais, acho que no livro tem 35, talvez uma ou outra tenha ficado de fora, assim, por questões do objeto livro mesmo, do número de páginas, da paginação e tal.
Então, ele me entregou essas imagens, e meses depois, o Dene faz uma exposição numa galeria chamada Galeria Hipotética, que a gente pôde ir, numa turma que a gente tinha no mestrado aqui, no semestre passado, com a sobra dessa exposição. Quer dizer, a sobra do livro. A exposição, ele expôs o que não está no livro. Ele expôs parte do processo dele, assim, os ensaios, né, os esboços das ilustrações. E ele escreveu um livreto que estava sendo distribuído gratuitamente nessa exposição na Galeria Hipotética. Vai estar sendo distribuído também gratuitamente amanhã, lá no Panamá. E onde ele relatava o seu próprio processo de trabalho. Né? Um pouco fazendo, pela via dele, isso que eu estou fazendo aqui. Né? Ou seja, o livro ganhou também um desdobramento, assim. Alguma coisa se autonomizou dali. Essa exposição, ela ganhou a sua vida própria, digamos. Né? Então, nesse sentido, assim, eu também não estou lidando com uma escrita... Eu estou lidando com uma escrita co-criativa. Né? E essa dimensão co-criativa, ela é fundamental também para a gente entender o trabalho, se torna ainda mais fundamental quando eu trago, chamo à cena também o Daniel Weisrich, que também foi um ex-aluno meu aqui do CRAV, e que vem trabalhando desde 2005, talvez um pouco antes, com uma editora chamada Riacho, que é uma editora independente, voltada para o campo assim, das artes gráficas, de livros de artista, a produção de livro de fotografia, que circula nas feiras gráficas, em todo um circuito de feiras gráficas que existe aí no Brasil e tal. E quando o Daniel foi chamado assim, para participar do projeto, ele também assumiu, tomou para si o projeto e, na largada, colocou-se assim, a ideia de transformar o livro num objeto de época, ou trazer o conteúdo do livro para o livro, enquanto objeto. Né? Então, isso diz respeito assim, à pesquisa tipográfica que ele precisou fazer, ao tipo de papel que foi usado, ao tipo de capa que se procurou utilizar, ao tipo de textura desse papel. Então, também houve assim, uma presença, uma participação muito marcada assim, do Daniel no que diz respeito a que chegássemos, enfim, a esse objeto aqui. Né? Então, isso salienta assim, o que eu estou chamando agora de dimensão co-criativa da escrita. Tá? E, por fim, esse preâmbulo está saindo mais largo do que eu tinha previsto, sim, mas, por fim, pessoal, eu poderia dizer também que, sendo uma reescritura, sendo um trabalho de composição coletiva, assim, né, tem algo nesse texto que também é da ordem do não criativo. Essa escrita também é uma escrita, em alguma medida, não criativa. Né? Esse conceito assim, de escrita não criativa, ele vem sendo trabalhado assim, já há pelo menos 5 anos, talvez um pouco mais, por um crítico literário, um professor de literatura nos Estados Unidos, chamado Kenneth Goldsmith. Quando essa discussão apareceu, alguns anos atrás, em 2013, por aí, eu acho que 2014, eu levei um pouco disso para a sala de aula, para essa cadeira de estéticas da comunicação que eu dou. Assim, a gente tentou mapear um pouco esse debate, né? E porque ele me parece muito interessante, assim, essa ideia de uma escrita não criativa, de um processo de escrita que tem a ver com automaticidade, tem a ver com regras autoimpostas, com ausência de inspiração, com ausência de talento, com ausência de gênio, com todas essas coisas, sim, me parecem muito interessantes, também porque todas elas me remetem para esse mesmo autor, ao qual eu me vejo sempre retornando, que é o Walter Benjamin, e dentro do Benjamin a ideia da reprodução.
da reprodutibilidade, né? Então, basicamente, assim, esse livro do Kenneth Goldsmith saiu ano passado uma edição em espanhol do livro, mas ele publicou em 2013, na revista Serrote, um ensaio chamado Processos Infalíveis. Tá? Saiu só com esse título, mas esse texto tem no original, tem um subtítulo que é Uma Travessia das Artes Plásticas à Literatura. E o centro desse texto do Kenneth Goldsmith aí é justamente o que ele chama de uma travessia conceitual das artes plásticas para a escrita, né? E ele tenta pensar, justamente a partir assim, da inspiração ou de avanços já conquistados desde o princípio do século pelas artes plásticas. A experiência do Duchamp é a mais emblemática. Então, a partir das chamadas vanguardas históricas aí, do começo do século, 100 anos atrás, do século passado, a partir dessas conquistas criativas, dessas liberdades, dessas estratégias criativas e formais, assim, desses artistas, ele tenta pensar que contribuições os processos de escrita poderiam ter a partir das artes plásticas, né? E é em função disso, assim, que ele sugere a proposta polêmica, obviamente, né? E arriscadíssima, assim, de uma escrita não criativa, uma escrita sem peso autoral, sem marcações subjetivas e sem transcendência humanística, tá? Então, obviamente, aqui o foco dele não está na escrita em si também, mas está na compreensão do livro como uma obra, né? E o foco dessa discussão do Kenneth Goldsmith recai muito mais sobre a ideia de processo, né, do que propriamente assim a ideia da escrita em si. O processo de escrita é mais importante do que a escrita em si, do que a experiência tradicional, assim, romantizada da literatura. Então, nomeadamente, assim, o interesse desse autor recai sobre a ideia de processo e processos que possam ser automatizados em alguma medida, quase mecânicos de produção textual. Então, o que importa aqui são os processos mais do que a concretização de obras específicas, tá? Consequentemente, assim, fazendo esse movimento, as ideias de autoria, de gênio, de inspiração, que são tão pregnantes assim no imaginário que temos da literatura, acabam se vendo questionadas, assim, essas ideias. E nesse capítulo, especificamente, então, intitulado Processos Infalíveis, ele se refere a alguns artistas, tá? Que, no campo da pintura, teriam desenvolvido assim, processos não criativos. E ambos exploraram, em suas carreiras artísticas, assim, dispositivos de escrita não autoral. É um termo que ele usa, né? Então, quem são esses autores, esses pintores? Um deles é esse sujeito aqui, chamado Sol Levitt. Um outro é o Andy Warhol, conhecidíssimo, a Yoko Ono também, e o John Cage também. Então, esse primeiro, o Sol Levitt, é o mais discutido por ele, assim, né? E esse cara tem obras assim. Tá? Ou assim. Ele não pintava as suas obras. Ele escrevia um roteiro no papel, com cálculos, com medições, com instruções para alguém do público ou para o curador da exposição ou para um pintor contratado que pintasse as obras. Então, ela é uma pintura conceitual, antes de tudo. Geométrica, abstrata, minimalista, conceitual, né? Ele explora muito essa figura, uma figura do cubo, assim, essas figuras geométricas, não aqui,
mas em muitos dos seus quadros aparece um cubo sendo recolocado assim. Então, ele próprio, o artista não é o artesão, a obra não depende da ação corporal, manual dele para fazer a obra. Ele pode mandar por fax as instruções para alguém, então, faz a obra, expõe ali em Porto Alegre, né? Então, aqui tem um processo de não autoria, ou tem aí um dispositivo crítico da autoria e da criação, né? Então, podemos pensar numa prática de literatura assim, onde o escritor se torna muito mais um editor e um administrador de textos que circulam para lá e para cá, que são reeditados e mesclados e remixados, e o ato de escrever se reconfigura. Eu não preciso escrever um texto, posso atuar sobre textos prévios, né? Então, ele comenta assim, né, que tanto o Saul Levitt quanto o Andy Warhol exploraram dispositivos desse tipo, dispositivos de escrita não autoral ou não criativa. Comenta que o Andy Warhol explorava estratégias de falsificação, de ambiguidade, de contração, né? Comenta que o Levitt explorava sistemas matemáticos, fazia cálculos, ou entregava esquemas gráficos e matemáticos assim, que aplicados redundariam nas obras, então, né? Então, ele chega a dizer, assim, esse Kenneth Goldsmith, que o importante nesses dois casos é minimizar escolhas, ou fazer escolhas desinteressantes. Tanto melhor quanto mais desinteressantes forem, né? E a pergunta que fica é: como é possível que processos tão estéreis possam produzir resultados tão sensuais e tão perfeitos como esse, né? Então, essa é uma discussão interessante, assim. Como que a ausência do sujeito pode produzir um efeito tão subjetivo, se pode chamar assim, né? Ou um apelo estético, assim, dessa ordem, né? Obviamente, aqui, fazendo-se essa discussão, a gente está numa fronteira entre literatura, artes plásticas, arte conceitual e receituários de toda ordem. Quando ele esboça um esquema, corte uma linha horizontal assim, corte duas linhas, pinte de branco, ele está fazendo uma espécie de receituário para as obras, né? Então, isso é interessante também, imaginar essa fronteira entre literatura, artes plásticas, arte conceitual e toda sorte de receituários, esquemas, listas de indicações. Uma lista de supermercado, quase, poderia colocar aí, né? Uma lista de compra. Então, isso é interessante, assim. E, obviamente, aqui também, a obra está se tornando um projeto partilhado, né? Porque está se problematizando também, nesse caso aí, a relação do artista com o desenhista. O cara que desenha, ele assina a obra que ele não desenhou de fato. Ele bolou o processo e o conceito, mas ele não desenhou a obra. Então, a autoria se coloca numa rede de relações entre o artista conceitual, o pintor, o desenhista, um terceiro que possa aparecer aí nessa rede. Então, uma pergunta que ele faz e depois uma outra citação que eu tirei desse texto, porque me parecem bem provocativas também, assim. A pergunta: o que acontece quando a prática artística de alguém é intencionalmente baseada na fraude, na desonestidade, na mentira,
na imitação, no roubo da identidade, no plágio, na manipulação do mercado, no conflito psicológico e no abuso consensual? Como se essas coisas estivessem se colocando aqui. Ou ele diz assim, o Kenneth Goldsmith, sobre o Levitt, ele diz: há muito o que se aprender com Levitt. A ideia da arte sem autor, a dança socialmente iluminada entre o autor e o executor, o desmascaramento do impulso romântico, a inutilidade da retórica bem construída e da lógica precisa, para não falar da liberdade que isto traz, da elegância da forma e da estrutura primárias, sobrepujando o medo da página em branco, o triunfo do bom gosto e o consentimento da contradição. Tá? Então, são algumas ideias, assim, pessoal. Obviamente, a gente está falando aqui da experiência artística e tal, mas que ficam para mim como provocações para pensar a incidência disso no campo da comunicação, qual é a pertinência disso para pensarmos os nossos processos criativos. Para mim, como eu volto, a partir disso, para essas discussões teóricas que tenho feito em torno do Walter Benjamin. Aqui vocês têm o livro clássico do Benjamin, né, O Trabalho das Passagens, onde ele toma, então, Paris como capital do século XIX. De certa maneira, essa experiência de texto aqui do Gigante Figura, eu imaginei, eu vou pegar esse livro do Benjamin como o mundo que ele é, como o universo que ele é, e eu vou colocar esse personagem dentro desse livro. E eu vou construir o entorno desse personagem, extraindo tudo o que eu puder desse livro do Benjamin. Né? Do tipo, o mundo está ali, esse é o meu canteiro de obras, eu entro nesse livro do Benjamin, e eu vou ler o livro do Benjamin agora, esse livro aí, com a expectativa de produzir uma história de ficção, colocar um personagem a atuar ali dentro. Né? Então, um pouco, a ideia era isso, e fazer assim ler o livro, ou assim operar com o livro, fazer coisas com o livro, né? Que é um modo de ler também, fazer coisas com o livro, operar com o livro, desse modo, assim, entendendo o livro de fato como um mundo. Então, dentro desse mundo, eu posso imaginar a vida desse personagem aqui. Eu imaginei, inclusive, em 1910, os biógrafos do Benjamin comentam que o Benjamin foi pela primeira vez a Paris. Em 1910, o gigante dos Alpes Marítimos, aqui o Hugo Batista, estava em Paris. Eu imaginei ele se encontrando com o Benjamin. Por que não? Narrar esse encontro fortuito, assim, numa viela qualquer, num café, concerto, num teatro qualquer. Por que não imaginar esse encontro do Walter Benjamin com esse personagem aqui, o Hugo Batista, né? Isso acabou não acontecendo. Acabei, talvez por excessivo zelo em relação ao Hugo Batista, não em relação ao Benjamin, mas talvez por excessivo zelo, assim, essa cena não aconteceu, mas ele encontra Henri Bergson. Ele frequenta um curso do Henri Bergson, assim, num determinado momento da história. Dentre outras passagens, assim. E aí, então, a gente tem o livro o clássico, o grande livro do século passado, o primeiro livro, o mais importante livro do século passado, que é esse aí, Walter Benjamin, Trabalho das Passagens, e mantendo-se fiel assim à sua provocativa ideia de uma escrita não criativa, o Kenneth Goldsmith publicou também, há alguns anos atrás, um livro chamado Nova York, capital do século XXI, que reproduz o livro do Benjamin. Né? Transfere assim, o contexto é outro, mas é o mesmo empuxo, assim, o mesmo fôlego de trabalho, a mesma estrutura do trabalho. Eu não conheço o livro esse do Kenneth Goldsmith aí, chamado Nova York, capital do século XXI, mas a proposta é justamente a mesma. E até vale dizer o seguinte, preciso conhecê-lo, eu preciso
lê o livro do Kenneth Goldsmith, assim, a rigor, né? Qual é a relação já de leitura que se coloca, assim, né? Que esse tipo de obra tá suscitando. Então, assim, esse é todo um contexto, assim, tá? De variações, né? Eu procurei colocar o termo escrita criativa aqui, já que era o nosso ponto de partida, submetê-lo assim a um conjunto de variações, tá? Um pouco já também dando informações e elementos para a gente pensar o que foi essa experiência textual aqui. A rigor, ela é uma novela, muito embora esteja sendo chamado como romance, né? Então tem uma questão meio terminológica, assim, uma tecnicalidade no que diz respeito a gêneros literários e tal. Uma novela é uma narrativa curta com um único foco dramático, um único. A telenovela que a gente vê, ela reproduz não a estrutura da novela literária, mas a estrutura do romance literário, né? Então tem uma variação assim entre esses termos, né? Na rigor, esse texto aqui é uma novela, muito embora seja chamado de romance. E muito embora não exista um romance aqui dentro, não tem uma história de amor. Um romance não precisa necessariamente ter uma história de amor. Aqui está, então, o Nico Orengo, esse personagem que eu falei, esse escritor e o livro original que eu mostrei. Também não sei se a ideia de original pode ser usada nesse contexto. Aqui a gente tem essa advertência que vem na primeira página do livro. O italiano Ugo Battista, 1876-1916, foi um dos homens mais altos do mundo. Trabalhou como lenhador e virou atração de circo. Tornou-se uma espécie curiosa de celebridade na transição para o mundo moderno. Em 1984, o crítico literário Nico Orengo dedicou-lhe Figura Gigante, um breve romance biográfico consultado aqui extensamente. O leitor tem em mãos, portanto, um exercício de transficcionalidade, isto é, uma narrativa de ficção atravessada por outra narrativa de ficção e ambas atravessadas por uma história real. Uma sinopse, assim, rapidamente. Gigante Figura reinventa livremente a biografia de Ugo Battista. Desse modo, retrata episódios da infância na região do Piemonte, o começo da vida adulta em Paris e a viagem para a América, na maturidade, em meio à eclosão da Primeira Grande Guerra. Enquanto procura compreender o próprio lugar no mundo, aceitar o próprio corpo e os olhares que recaem sobre ele, o personagem se depara com o surgimento do cinema, a popularização da fotografia, o impacto social da imprensa e da publicidade no início do século XX, encontra-se com o Homem-Elefante e, 18 anos depois, acompanha a passagem do cometa Halley, que passou em 1910. Aprende a lidar com empresários do showbiz, diretores de cinema e artistas de circo, descobre uma paixão, algumas obsessões e acaba por cumprir um destino inevitável. Essa é uma sinopse assim, do trabalho. Esse é o livro no qual o próprio Nico Orengo se baseou. Essa capa branca aí é a versão italiana do livro. Essa aqui é a versão portuguesa do livro, de 87. Tá? Essa é a versão italiana, de 84, por sua vez, baseada naquele outro livro ali, E Gigante Ugo da Vinadil. Em 2013 e 2014, saíram outras duas biografias sobre o mesmo personagem. Eu não tive acesso a esses dois textos aí. Saíram por editoras pequenas na Itália. Supostamente, biografias mais... não vou chamar de oficiais, mas com textos com pretensão biográfica mesmo. Porque esse livro do Nico Orengo, ele não é... Eu fico em dúvida se ele é bem uma biografia. Também tem nele ali algo da ordem da invenção, assim, né? Então, assim, esse exercício, tá, ele deve ser visto como... Eu estou salientando, assim, pessoal, porque eu estou me arriscando num terreno... Estou me colocando num terreno de risco, assim. Não há pesquisa se não há, em alguma medida, risco assumido. E eu estou me voluntariamente procurando um lugar que não é cômodo para mim. Né? Então, assim, esse exercício
de deslocamento, deve ser visto como atividade lúdica, é sim, quase uma estratégia, ajuda a me manter saudável e focado, né? Mas é uma atividade lúdica, relacionada à investigação e ao planejamento para a escrita, seja acadêmica ou não. Segundo, ele é, do ponto de vista do conteúdo, uma demarcação da época e de certas temáticas do Walter Benjamin, como eu já salientei aqui. Paris, arqueologia da mídia, transição histórica do período, a experimentação narrativa, a ideia da história a contrapelo. Eu também não estou interessado em contar uma história linearmente, como é próprio do Walter Benjamin, a ideia de contar a história a contrapelo, aos saltos, aos fragmentos, às idas e vindas, no titubeio, vamos chamar assim, né? A história vivida como uma expectativa, uma tensão quanto ao desfecho, mais do que propriamente quanto ao desfecho, o desfecho em si, né? Então, esse trabalho é um modo que eu propus para mim mesmo, para voltar a estudar o Benjamin, né? Numa outra chave, assim, e me desafiar a partir disso, né? Um outro ponto importante, que esse exercício deve ser visto como uma tematização do corpo codificado, dos regimes morais, visuais, de entretenimento, que vão regulando os corpos, e a ideia de normalidade que se atribui aos corpos, nessa transição histórica. Tá? E, obviamente, eu estou fazendo um chamamento aqui à experiência de escritas alegóricas, ou as imagens alegóricas. Aqui eu estou me referindo também à montagem de alegorias históricas. Então, é como se o livro, com toda a sua falsidade, ainda assim, funcionasse como alegoria histórica. Ele não pode ser popperianamente refutado, logo não é ciência. Mas ele não tem a pretensão de tornar-se verificável. Tá? Então, ele se propõe a falar fazendo alegorias, que é um modo benjaminiano de proceder. O Benjamin seria um autor refutável? Né? É uma belíssima discussão. Tá? Então, assim, é absolutamente injusto dizer que eu quero que vocês façam literatura. Tá? Essa experiência não tem absolutamente nada a ver com beletrismo e esteticismo. Só o senso comum, a má-fé ou a preguiça pode dirigir a esse trabalho, esse tipo de crítica. Tá? Então, não estou criando expectativa de que façamos literatura. Tá? Não, é injusto também desprezar ou desmerecer formatos expositivos e narrativos canônicos do texto acadêmico usual. Assim como é injusto também fazer críticas anárquicas, esvaziando global e unidirecionalmente os hábitos e os padrões da racionalidade acadêmica vigente. Eu estou tentando me colocar num lugar difícil, assim, que é fazer isso, assumir riscos, mas reconhecer que há a possibilidade de tirar proveito disso. Tá? Então, não é... eu estou tentando construir aqui uma lógica que não pode ser entendida como uma lógica dual, que opõe simplesmente ficção e realidade, literatura e ciência. Tá? É fundamental, eu estou contando com a compreensão de vocês. Assim. Tá? Eu estou tentando propor aqui uma epistemologia que os amigos frankfurtianos lá chamariam de dialética negativa. Tá? É justo dizer, com essa experiência,
que se quer alunos mais permeáveis à imaginação e à observação literária. É justo dizer que se quer estimular escritas criativas, com todas as aspas possíveis, já dadas desde o começo dessa fala, e variações expressivas na escrita acadêmica, colocá-la em variação. É justo dizer que se quer pensar novas estratégias narrativas e novos formatos expositivos como prática metodológica. Há um método aqui, tá? Da pesquisa visual, da pesquisa, do levantamento de fontes bibliográficas, da discussão da estruturação narrativa, texto, imagem, da definição por esse tipo de capítulo, por essa ordem de capítulos, né? Então, há método científico. O resultado talvez não seja na faceta aparente científico, mas há algo aqui por trás disso que é da ordem da investigação que nós praticamos aqui por hábito, tá? Por hábito no bom e no mau sentido. E também é justo dizer que se quer aceitar menos ingenuamente ou de modo menos naturalizado os hábitos e os padrões da racionalidade acadêmica vigente. Tá? Então, tudo isso aqui sendo feito em nome da cautela, tá? Como em nome do meu avanço criterioso, tanto criterioso quanto posso fazer, em nome da tentativa e erro, com a licença também da tentativa e erro, e do processo continuado de pequenas aproximações, assim, série de recuos e aproximações, tá? Então, tudo isso sendo dito aqui assim, obviamente, o texto, ele está em algum lugar entre essas coisas aí, ou ele está articulando tudo isso, ensaio, criação literária, ficção histórica e alegoria benjaminiana. Eu tenho atrás de mim estudos muito importantes no campo da comunicação, que se valem também, eu não estou sozinho nisso. Não estou aqui como um Dom Quixote, assim, sozinho combatendo moinhos. Mas tem já um conjunto muito relevante, assim, e sólido de autores em trânsito no campo da comunicação, que se propõem ou que se propuseram em algum momento, assim, experiências desse tipo. Aqui, a gente tem só 3 delas. Tá? Um dos livros mais fantásticos, assim, uma tese de doutorado da Beatriz Preciado, ou Beatriz Preciado, chamada Texto Yonk, um livro radicalíssimo, assim, desse ponto de vista do trato, da exposição de si que o autor faz no texto, e também porque se apresenta assim como uma espécie de autoteoria. Autoficção. Autoficção é um termo que vem da literatura e que é usado aí para se referir muito dessa literatura contemporânea, jovem, aqui de Porto Alegre, abarcando uma série de autores. No caso da Preciado, ela propõe, com esse livro, onde ela se auto-administra doses regulares de testosterona, enquanto está desenvolvendo a tese é essa descrição dessa transformação corporal. O corpo dela é uma ficção somática, torna-se uma ficção somática, e o texto é uma espécie de autoteoria sobre essa travessia aí de gênero, né? Então, é um livro radical, assim, no melhor sentido possível, assim. Então, de certa maneira, é uma licença que eu posso tomar, né? O trabalho esse do Gumbrecht também, em 1926, onde ele se propõe a viver nessa época, não explicar esse ano como se fosse um historiador distanciado, de longe, falando sobre isso, mas ele propõe, eu só vou me alimentar, só vou ouvir músicas que existiam no ano, só vou ler jornais do ano,
O mundo deixa de existir para ele quando ele está escrevendo o livro, ele passa a viver em 1926. Né? Então, e o clássico também do Wilhelm Flusser, chamado Vampiroteutes Infernales. Teria alguma coisa, sim, eu vou andar um pouco mais rápido, tá? De cada um desses livros, assim, fica a título mais de informação, né? Cada um deles mereceria uma discussão específica, assim. Esses dois trabalhos também são trabalhos de literatura mais cômodos na rubrica, assim. Esse livro do Graham Moore, que é o roteirista do Jogo da Imitação, escreveu esse livro chamado Os Últimos Dias da Noite, que é sobre a invenção da luz elétrica, focando assim a disputa entre o Nikola Tesla e o Thomas Edison. Né? É um romance de entretenimento bastante interessante, assim, que poderia ser lido também como um documento de arqueologia da mídia. Né? E essa experiência aí do Laurent Binet, HHHH, que é ele relata um episódio assim ocorrido durante a Segunda Guerra, quando Hitler invade a Polônia, agora não me lembro. Mas também é um relato que vai misturar muito, assim, um diário do autor no presente e essa recontagem histórica, assim. Então ele está contando uma história, daqui a pouco ele está contando sobre o que está acontecendo com ele enquanto ele está contando aquela história. Então tem um manejo de texto aí, tem uma estrutura narrativa, assim, e autorreflexiva, autocrítica também, bastante interessante, assim, também bastante inspiradora. De todos eles, o que mais me perturbou, assim, no ano passado, é esse livro, chamado Ciclonopedia, que é uma espécie de, eu vou ler ali, ficção de terror e obra de teologia especulativa, atlas de demonologia e tratado político-filosófico. Ciclonopedia é uma peça de ficção teórica, essa noção é muito interessante, theory fiction, sobre o Oriente Médio. Reza Negarestani constrói uma ponte entre a política mundial contemporânea e a guerra contra o terror, de um lado, e de outro, estudos arqueológicos sobre o Oriente Médio e sobre a história natural da própria Terra. Ciclonopedia é uma odisseia povoada por arqueólogos, jihadis, contrabandistas de petróleo, oficiais da US Delta Force, hereges e cadáveres de deuses antigos. Então, é um livro de terror, assim, à moda do Lovecraft, escrito como teoria da comunicação, ou o contrário. É um livro de teoria da comunicação, escrito como um conto de terror. Né? Então, extremamente difícil de ser lido, mas extremamente desafiador também. Né? E me agradaria muito, sim, se experiências desse tipo pudessem ser mais presentes aqui entre nós, assim, né? Não. É um livro, se eu não me engano, já de 2008, tá? Eu acho que tem trechos desse livro traduzidos para o espanhol, assim, talvez seja possível encontrar, tá? O personagem principal é o petróleo. O personagem do livro é o petróleo. O petróleo é essa entidade ectofantasmática, ectoplásmica, como se diz, super presente, onipresente, onipresente, né? E é o grande, tudo tem uma dimensão de uma investigação. É um personagem que vai que quer entrevistar um jornalista, se eu não me engano, que quer entrevistar um professor universitário, especialista no Oriente Médio, que desapareceu, e esse cara vai encontrando, vai lendo, conhecendo a obra desse cara, e vai se deparando
com o petróleo por toda parte e com toda a mítica, a cosmogonia construída em torno do petróleo no Oriente Médio, né? Então, é um trabalho bastante interessante assim, também, né? Outros duas referências. Esse trabalho da Meg Nelson não li, tá na fila, né? Mas é um estudo um estudo, não sei se é um estudo, mas é um trabalho que mistura memória, biografia, ficção, ensaio acadêmico e ensaio acadêmico, onde ela relata o seu convívio conjugal com o seu parceiro em processo de transição de gênero, né? E ela está grávida. Então, tem 2 corpos aí, o livro trata disso, desses corpos em transformação, assim. Essa capa ilustra um pouco isso e tal, e os argonautas é uma metáfora que ela usa assim, para dar conta disso. Esse é um trabalho de um cara do campo do direito, e que escreveu um livro chamado Ensaio como Tese. E também explora uma narrativa que ocorre entre a teoria e o diário pessoal, né? Então, ou seja, são tipos de texto, assim, são formatos textuais que me parecem ricos na medida em que desestabilizam um pouco assim, as nossas práticas, que não precisam ser abandonadas de todo, obviamente. Obviamente. Não precisam ser abandonadas, obviamente. Mas que podem ser repensadas com aceitando-se na proximidade aí, esses pequenos abalos sísmicos, assim. Tá? Esse é o meu personagem, então. Essa é a versão ilustrada. Se é que tem ilustração aqui, né? Ilustração não no sentido tão somente da ilustração ali, gráfica, né? Mas, enfim, essas são as imagens, algumas delas, tá? Eu poderia entrar, pessoal, obviamente, tem 2 áreas que têm me atraído muito, assim, que se colocam muito para mim a partir dessa experiência, assim, que é a história da medicina e a história da criminologia, que são ciências, vamos dizer assim, que estão em ebulição aí nesse momento histórico, que me ajudam muito também a pensar as questões do Benjamin e que me parece que vão se desenrolando e vão tendo algum tipo de ingerência, assim, sobre a própria história da mídia, tá? A história da medicina e a história da criminologia. Eu queria salientar também que eu havia escrito um texto um tempo atrás chamado Música Pop e Guerra Aérea, que faz uma relação entre guerra e música pop. E esse é um trabalho já no marco assim de um retorno arqueológico sobre a música pop, de uma arqueologia da mídia. Então, chegado ali, me pareceu mais interessante recuar mais ainda, para encontrar essa emergência de uma sociedade midiática, do espetáculo midiático, acontecendo nessa transição de século. Tem um autor que começa a circular mais facilmente entre nós, aqui, que é o Jonathan Crary. Ele tem um artigo que a gente vai trabalhar numa aula de teoria da comunicação em seguida, que se chama Espetáculo, Atenção e Contra-Memória. Nesse texto, ele dá lá um marco, assim, como o surgimento da sociedade do espetáculo, muito embora esse conceito tenha se popularizado na década de 1960, via Guy Debord. Mas o Crary dá como marco a década de 1880, né, como as últimas 2 décadas do século retrasado já, né? Retrasado, como se ali tivesse já germinando assim uma cultura mais
orgânica, se é que eu posso usar essa palavra, assim, mais auto-organizada, que se faz reconhecer como tal, assim, da mídia, né? Em função da popularização da fotografia, da popularização da imprensa, da publicidade, da invenção do cinema. Então, como se ali tivesse começado a se constituir já, assim, uma espécie de nascente, assim, sociedade do espetáculo. Esse é um outro livro que me ajudou bastante também, e que conta um pouco dessa narrativa sobre a história da criminologia, especificamente o roubo da Mona Lisa, que aparece rapidamente também no livro ali. Aqui são outras imagens de época que compuseram assim, esse meu banco de imagens, essa pesquisa visual. Essa é uma cena do filme A Invenção de Hugo Cabret, mas que refere à viagem do homem à Lua, que é exibido em Paris em 1902, se eu não me engano, pela primeira vez. Se não foi pela primeira vez, foi exibido em 1902. E há um capítulo no livro que fala sobre esse personagem, Hugo Batista, entrando nessa sessão de cinema. E ele é assim como ele é objeto do olhar do curioso e do voyeurismo típico do entretenimento popular de massa da época, ele também é um observador, assim, dessa transição histórica que está acontecendo à sua volta, assim. Então, ele encontra... aqui tem algumas outras referências e tal, mas tem um capítulo que ele encontra lá o Homem-Elefante. Esse encontro não aconteceu, de fato. O Homem-Elefante tinha morrido já há 1 ano na correspondência, assim, com o ano em que ocorre o encontro na história, né? Mas, de todo modo, me pareceu um aninho a mais, um aninho a menos, aceitando-se aí a liberdade criativa, vamos dizer assim, não faz tanta diferença. Assim. É plausível esse encontro, isso que é o importante. Ele é provavelmente, ele é plausível, né? Eles habitavam o mesmo, os bastidores, assim, dos chamados freak shows da época e tal. Esse é um caso muito interessante, e aí eu posso encerrar por aqui, tá? Só isso, assim, só no que diz respeito ao conteúdo, ao tema do livro, tá? Que diz respeito a esses regimes de visibilidade direcionados aos corpos, como é que na modernidade, através do circo, através de uma série de dispositivos óticos, assim, como esse aí, vai produzindo uma noção de normalidade, de corpo normal. Tá? Então, essa fotografia é uma fotografia de 1883, de 2 gêmeos chamados Giacomo e Giovanni Totti. Tá? Eles eram, na época, sim, uma das principais atrações de acho até que não está escrito ali, mas de um importante circo desses, freak shows, assim, de muita frequência popular em Paris, na época, 1883. Essa fotografia, assim, ela chama a atenção por muitas coisas. Assim. Primeiro, porque ela é uma fotografia posada. Né? Então, eles estão ali numa poltrona, segurando uma margarida, né? 2 margaridas. Eles não estão com os pés no chão exatamente, né? Caso tapássemos a parte de baixo, assim, da imagem, ela não nos pareceria tão estranha, né? É legal pensar também sobre o que sentimos diante dessa imagem, né? É repulsa, é medo, é estupefação, é espanto, o que sentimos diante disso, para que possamos imaginar um pouco o que sentiam os espectadores e os frequentadores desses freak shows da época. Né? Então, e pensar também, assim, a produção das sensações, como sensações de espanto, de medo, de pavor, estão sendo historicamente produzidas através da exposição do corpo.
num espaço público midiático. Tá? Então, eu estou entendendo aqui que esse ambiente do circo, nós viemos dali. Nós, eu digo, o campo da comunicação, o que as mídias fazem deriva do que se fazia aí, do que se começa a fazer aí, como entretenimento popular de massa, como dar a ver, como dispositivo visual, cênico, atraído pelo corpo, muitas vezes, vetorizado por um tipo de corpo. Um corpo que se dá a ver de um determinado modo, no sentido de converter-se em mercadoria visual e suscitar sensações específicas que justifiquem, então, pagar por aquilo. Né? Então, nesse caso aqui, pessoal, essa deformidade corporal, assim, ela está acentuada pela normalidade do cenário. O cenário é um cenário rigorosamente convencional dentro da fotografia de retrato da época. Tá? Só para a gente ter uma ideia, de saída, eu me lembrei dessa imagem aqui, sobre a qual Walter Benjamin também fala, que é uma imagem de 3 anos depois, do Franz Kafka. Então, eu estou apontando isso para chamar a atenção justamente para esse cenário da cultura burguesa. Era caro fazer foto, da cultura burguesa, posada, frontal, o corpo em primeiro plano, tudo voltado para o corpo, né? Esses elementos naturais, compondo também o cenário, a margarida, aqueles adereços ali que compõem o cenário onde está o Kafka, muito desconfortável. O Kafka fala sobre, ele próprio fala sobre essas fotos, né? E o curioso, assim, é uma margem da imagem que tem ali, com o estúdio fotográfico. Né? Então, essas fotografias, especificamente aqui dos gêmeos Totti, eles eram celebridades, assim, nesse período, e eram fotografias vendidas para aqueles frequentadores desses freak shows. E elas acabavam nos álbuns de família das famílias que frequentavam os freak shows. Né? Então, a partir desse marco, assim, a gente poderia fazer uma discussão bastante extensa, bastante ampla, assim, sobre quem governa esses corpos, quem lhes legitima. Essa é uma fotografia de entretenimento ou é uma fotografia médica, por exemplo? Eu posso entender essa mesma foto como sendo uma fotografia médica? Né? Então, temos 2 regimes conceituais, digamos, um do entretenimento popular de massa e o outro da medicina, que nesse momento podem tomar para si a narrativa sobre esse corpo e explicá-lo e se apresentarem como discursos legítimos sobre esse corpo. Qual é a visibilidade que ele merece? É a visibilidade do entretenimento, do público leigo, ou é a visibilidade dada ao olhar científico da medicina, então, nascente? Qual é o olhar que ele pede? Ou qual é o olhar que, na disputa com outros olhares possíveis, se impõe e toma para si esse corpo? Né? A história do homem-elefante, aqui tem outros casos. Depois eu quero voltar um pouco naquela imagem ali, assim a gente pode concluir. A história do homem-elefante, apareceu antes, ela é um pouco a história dessa disputa, sim. Então, ele em 1884, ele é descoberto por um médico
inglês chamado Travis, Frederick Travis, se eu não me engano. Houve alguma coisa sobre essa exibição desse sujeito nos arredores de Londres. Ele vai lá e resolve trazer o Merrick para o hospital. Tira o Merrick do jugo, do controle, vamos dizer assim, do seu empresário. Então, o que tá acontecendo nesse episódio aí é justamente uma disputa entre esse empresário, que representa a lógica do entretenimento popular de massa, e o médico, que representa o olhar técnico da medicina. E esse corpo está sendo literalmente disputado por esses dois olhares. Né? Bom, para fechar, então, eu queria... Deixa eu ver se eu encontro aqui, acho que está mais para frente. Mencionar também que essa é uma cena do filme Freaks, de 1932. Aquele senhor que está ali no centro é o diretor do filme, chamado Todd Browning. Esse filme, ele foi... se diz muita coisa sobre ele. É um filme de culto, alternativo, subcultural, assim, né, na década de 30. Foi um absoluto fracasso de bilheteria na época, mas na década de 60 ele é redescoberto, assim, e é recolocado em circulação. E a partir dali, esse filme inspirou muito o trabalho de uma fotógrafa chamada Diane Arbus, que assiste o Freak num cinema barato de Nova York, assim, no começo da década de 60, e pira com o filme. E a partir dali passa, então, a se dedicar a essa documentação, assim, fotográfica, que questiona o que é a normalidade, assim, corporal, e que vai contribuir para a nossa percepção de que o problema não é o corpo, mas é o olhar que se tem sobre ele. Né? Esse é o contexto também que o Irving Goffman, na década de 60, está discutindo lá a representação de si na vida cotidiana. Né? Então, enfim, a gente teria um conjunto assim, de questões, de época, de teoria mesmo, para tratar assim, a partir disso. Tá? Aqui está acontecendo o seguinte, esse filme, então, Freaks, de 1931, ele reuniria, a ideia era fazer o filme de horror mais... eu não vou me lembrar agora a expressão que foi usada na época, assim, mas o filme de horror mais horror de todos os tempos. Assim. Então, atores desistiram de participar do filme. Esses atores aí que protagonizam o filme eram vindos justamente desses freak shows e circos da época, assim, né? O que mostra, mais uma vez, essa conexão arqueológica assim, entre o cinema e esse espaço assim, da cultura do divertimento e tal. E ali no meio a gente tem, então, o próprio diretor, que é o Todd Browning. E quem está faltando é justamente o Hugo Batista. Porque em 1916 o Hugo Batista está em Nova York, ele se encontra com o Todd Browning, que está ali, que 16 anos antes do filme ficar pronto, já pensava em montar esse elenco e fazer esse filme, e que havia contactado justamente o Hugo Batista, o maior homem do mundo, gigante dos Alpes Marítimos, que então havia se mudado para Nova York, muito em função do fechamento dos circos e dos shows, dos freak shows na Europa, e da eclosão também, obviamente, da Primeira Guerra, e que vem a falecer e acaba não podendo participar do filme. Então, não se tornou
uma estrela de cinema, e ele é interessante para mim também por isso. Muito obrigado. Oi. Fabrício, muito obrigado pela tua fala. Eu acho que ela complementa muito bem a discussão que a gente começou ontem, especialmente sobre a questão epistemológica, como olhar para os nossos objetos, como existem outras maneiras. Talvez se ontem o Braga enfatizou, quem sabe, um olhar mais popperiano, né, para um modo de se fazer pesquisa. Hoje a gente tem uma oportunidade de ver também bom, essa fala que trata profundamente assim, de questões epistemológicas do campo da comunicação. Então, eu acho que seria importante a gente também abrir agora para perguntas, né? Justamente para a gente ter uma discussão assim, sobre isso. Sim. Vou pegar o microfone ali da frente. Bom dia. Fabrício, bom, gostei muito da tua fala. Eu fui aluno do Fabrício quando ele estava escrevendo esse livro, então a turma foi meio que uma cobaia. Eu esqueci de prestar contas, vou falar disso depois. Não, pois é, porque a gente leu uma versão preliminar do livro. Muita gente aqui atuou também no livro, viu? Essa coautoria aí, ela é muito mais Não, mas a minha pergunta vai mais nesse sentido mesmo. Na primeira parte da tua fala, tu mencionaste a questão dos dispositivos de escrita não autoral, né? E de como a gente pode pegar outros textos, reescrevê-los ou reinterpretá-los e aí produzirmos conteúdo. Eu, particularmente, assim, eu pensei muito no trabalho que eu exerço profissionalmente, né? Que é a produção de conteúdo para blogs corporativos, que é a gente escrevendo para uma empresa ou para uma entidade e não existe a voz do jornalista, existe a voz da entidade e num formato muito específico de texto, né, para a internet, um primeiro parágrafo introdutório explicativo, 2 subtítulos, talvez alguma lista com tópicos, para ser um texto facilmente escaneável, de fácil leitura para o público. Então já existe um formato pré-determinado, o que acaba gerando um modelo a ser seguido e o jornalista não tem mais aquela questão assim de assinar uma matéria e de ter uma voz criativa ali. É um processo quase automático, e eu falo isso porque eu faço esse tipo de texto quase que no automático. Inclusive pegando referências da internet e reescrevendo algumas informações ou reinterpretando. Aí eu tenho 2 preocupações. Assim. Primeira é a questão do plágio, que por mais que a gente não esteja preocupado em plagiar ou não plagiar o conteúdo anterior, isso é algo que existe, né? Existem questões legais que envolvem isso. E também eu pergunto se é possível eliminar de fato a autoria num texto escrito, porque por mais que a gente faça esse exercício de não ter um estilo próprio de escrita, de seguir um modelo, de seguir um estilo não autoral, a gente tem construções frasais, tem escolhas de palavras, tem certas maneiras de escrever que são quase que intrínsecas à pessoa. Então, tu consegue identificar o estilo da pessoa mesmo sem saber quem é o autor do texto. Não sei se eu consigo me fazer claro assim. Então, queria saber de ti, se tu achas que tu conseguiu atingir com esse livro essa escrita não pessoal, ou isso não era tanto uma preocupação tua quando tu produziu? Porque as resenhas e as críticas sobre o Gigante Figura mencionam justamente o estilo da escrita, né? Mencionam as particularidades do autor e a maneira como o autor desenvolve a história. A gente tem Juliette, tua pergunta, tu quer encadear com a do Rafael? Obrigada. Eu também gostei bastante assim, da tua fala e tenho bastante curiosidade a respeito dessa dimensão criativa e que é uma discussão do início aqui do doutorado. Assim, eu lembro de uma aula em que o Gustavo comentou que todo doutorando fala, eu quero escrever, fazer alguma coisa diferente, né? E aí eu achei interessante tu falar dessa dimensão não criativa
e de falar também, de mostrar como certos processos canônicos fazem parte do teu processo, né? A ideia ali do processo abdutivo, que é persiano, e que não está descartado desse processo, que é o que leva a gente a confundir muitas vezes uma escrita criativa com poetizar a escrita acadêmica, né? Então, dentro desses limites, assim, qual seria a fronteira, né, dessa nossa escrita para a tese, circunscrita nessas regras? E a outra coisa é em que medida a dimensão, a ideia da escrita criativa, ela se aproxima de uma ficção filosófica, assim. E eu vi que tu mencionou bem ali rápido o Flusser, mas é algo que me chama bastante atenção também, essa aproximação da ficção filosófica com a escrita criativa. Ok. Posso ir? Tá. Tem um... eu acho que vou começar por essa última pergunta, assim. Eu me dei conta, assim, pessoal, fazendo e pensando, jogado, né, nesse processo, assim, dentro desse processo, de que e fui reler o texto do Adorno, o ensaio como forma, o artigo clássico do Adorno sobre o ensaio como forma. E me dei conta, assim, de que, obviamente, ensaio não tem absolutamente nada a ver com escrever bonito. Não tem nada a ver com isso. Eu cansei de receber pareceres, assim, de revistas que faziam essa acusação. Ela não tem sentido, né? Escrever bonito, que crítica é essa? Não quer dizer absolutamente nada, assim. O ensaio não está aí. Não está aí. O ensaio não tem a ver com isso, né? No entanto, tem um preconceito disseminado pelo campo, assim, me parece. Em função dessas experiências pontuais que eu tive, que tem um preconceito em relação a isso, que tem impaciência, que tem tem barreiras, assim, tá? Como se barrar isso fosse, por si só, uma garantia de cientificidade. Não é. Não é. Não me parece que seja. Tá? E o ensaio, nessa compreensão do Adorno, repensando sobre o texto, tem a ver com o pensamento de uma forma. Qual é a melhor forma para o teu conceito? Pensar a forma do trabalho. Não é retórica do trabalho. Tem uma coisa, assim, que eu me dei conta de que eu gosto muito, é de pegar um estudo e ver como ele está estruturado. Quantos capítulos tem, o que é feito em cada capítulo, como eles se correspondem. Não preciso nem ler o trabalho, posso gostar do trabalho só enxergando, assim, essa arquitetura que ele se propõe, assim, né? Porque eu acho que a produção de conceito, de pensamento, de reflexão, começa já aí. Acho que pensar essa dimensão estruturante, formal, das nossas teses e dissertações, é tão importante, talvez até mais importante, do que, eventualmente, os autores que a gente possa usar, a beleza ou não do nosso texto, o aprofundamento ou não da nossa reflexão teórica, o tratamento ou não, o melhor ou pior tratamento que damos aos objetos, o manejo correto ou não desse ou daquele conceito, né? Mas me parece que tem algo aí que é determinante para o ensaio, até onde vai a minha compreensão, né? Essa minha releitura do texto do Adorno. Tem algo aí que é da ordem da forma. E que o pensamento começa já aí,
E o ensaio é isso define o ensaio. De um tipo de produção que procura adequar a forma ao conteúdo. Tem outras características. A presença do autor ali, um certo colamento no cotidiano, um flerte com a filosofia e com a literatura, o ensaio como um mediador aí entre filosofia e literatura, né? Teria uma outra série de características, assim. Mas, para mim, nesse processo agora, assim, me parece que essa é uma dimensão muito importante, assim, de que talvez seja menos importante discutirmos os assuntos em si, das nossas teses e dissertações, mas mais, ou seja, os seus conteúdos, mas mais as formas que aqui produzimos para dar conta desses conteúdos, para fazê-los aparecer ou não, se projetar ou não. Eles são contidos ou não pelas formas que adotamos. Porque me parece também, pessoal, que estamos produzindo, não só no jornalismo, mas aqui mesmo, nas nossas teses e dissertações, a um nível de escrita não criativa também, poderia dizer. Né? E talvez ajude a produzir esse deslocamento e produzir mais consciência crítica sobre esse problema, aceitando-se aqui, fazendo-se aqui um acordo que ele é um problema, que se não for um problema tão grave, ele pode ser pelo menos um ponto impulsionador assim, da discussão, pode qualificar os nossos trabalhos, né? Então, pode ser importante entender que discutir as formas seja muito importante para os trabalhos. Então, aqui, o que eu vejo que tem de ensaio nessa experiência do Gigante Figura é um pouco isso, de trabalhar muito em prol do encontro de uma forma que tem a ver com o tipo de capítulo, com o tipo de texto que ali se apresenta, com essa relação das imagens, o fluxo da narrativa, o caráter lacônico do texto. Eu acho que realmente tem. O texto, ele tem eu li alguns, o que foi dito, assim, que seria um texto, os capítulos são breves, e o capítulo breve, o estilo do texto, não adjetivado, evitem adjetivos. É a dica de oficina de escrita criativa. Fujam como o diabo da cruz dos adjetivos e dos advérbios, né? Então, considerando assim essa preocupação muito mais com essa forma, claro que o conteúdo inevitavelmente é objeto também de preocupação, mas talvez essa tensão entre conteúdo e forma resulte mais chamada, assim, né, como a preocupação aí principal, talvez, do trabalho, e, nesse sentido, ele teria um caráter ensaístico, assim, o provável ensaísmo se constituindo a partir daí. Essa questão da autoria, né, ela é uma questão, eu acho que mais... ela é uma questão jurídica, obviamente, né, e ela é muito mais, assim, uma função do que, como é que eu vou dizer, algo que possa ser fenomenologicamente tão delimitado assim, né? Acho que nesse caso acontece isso. Eu sou o autor porque eu escrevi o texto e porque eu puxei esse barco, vamos dizer assim. Mas a minha autoria, ela é tributária de outros tantos coautores, assim, né? É claro que dizer isso que eu estou dizendo agora também é muito simples, assim. E o que eu tenho me esforçado aqui, pessoal, é para não colocar nunca as questões em termos binários, né? De achar um lugar mais difícil de ser justamente refutado, então.
numa oposição simples assim. Enfim, eu acho que eu chego aqui tendo pulado a cerca e pulado de volta com muito mais questões assim para serem reorganizadas, né? E a discussão do Flusser, obviamente, ela está no meu horizonte, assim, também, né? A discussão lá das ficções filosóficas do Flusser. O Flusser tem um texto daqueles de 2 páginas, assim, que se chama Da Ficção, né? Acho que é esse o título, onde tem toda uma teoria, assim, da ficção e que também, evidentemente, está muito bem no centro, assim, desse conjunto de problemas aqui que eu me coloquei e que eu trouxe para dividir com vocês. Bom, acho que como a gente está em cima do horário, eu vou terminar, mas queria novamente agradecer o professor Fabrício. O Eduardo vai tocar lá no sábado, estão convidados. Banda Polvo. É isso aí, então. Bom, então, pedir uma salva de palmas assim, para a gente encerrar. Pessoal, os coordenadores de mesa, por favor, se puderem estar aqui em frente ao LabTix às 1h15. Os GTs começam às 1h30 nas salas e a programação está aqui na frente. Obrigada.